Fala galera do Caneca XP, aqui é o Shadow, trazendo um unboxing para vocês de um livro novo. E este livro aqui deu problema para chegar. Ele veio da Amazon, claro, mas veio pela Iparcel. Eu tentei comprar na Amazon brasileira, demorou 30 dias, eles cancelaram. Tentei de novo na brasileira, mas 30 dias cancelaram desde novembro. E aí, no início de janeiro eu consegui pegar na Amazon americana. E aí eu pedi, deu 15 dias e pararam de atualizar. O papelzinho. E aí a Amazon falou: bom, você perdeu, eu vou ou devolver seu dinheiro ou te mandar outro livro. Estão me mandando outro livro e aí chegou esse. Eu vou ter que fazer alguma coisa lá pra pedir, pra falar pra eles que o outro livro chegou. Só que como eu sei que não tem como eles mandarem, provavelmente eu vou pagar pelo outro, dar de presente pra alguém. Mas é exatamente este livro aqui que chegou. Pô, Starfinder, livro básico. O que é Starfinder, primeiro, pra quem não conhece? Essa capinha bonitona aqui, ó. Na verdade, o melhor é assim, isso. Starfinder é o sistema de regras de Pathfinder da Paizo. Com ambientação no mesmo cenário medieval, só que centenas, milhares de anos no futuro, no espaço. Então o planeta de Golarion sumiu, foi pro espaço. Entendeu a piada? Foi pro espaço. Na verdade não, ele desapareceu, ninguém sabe porquê. E onde estaria Golarion está um local chamado Absalom Station, que é uma estação espacial que tem uma doma de vida e a galera fica lá. E todos os outros planetas eventualmente entraram em contato um com o outro, entraram em guerra, entraram em conflito. E Starfinder, ele deu uma simplificada em várias regras de Pathfinder. Vou ter que virar o livro assim. Não sei se vai ficar interessante, mas ele deu uma simplificada em várias regras. Ele tem um sistema de criação de personagem mais rápido e mais simples. As classes são tão complexas quanto as de Pathfinder, só que elas são mais fáceis de utilizar. As habilidades são bem parecidas assim, em relação a uma classe e outra, mas o que elas fazem em si são bem diferentes. E as classes são voltadas para um cenário futurístico, é claro. Combate de naves. Tem todo um sistema de combate de naves muito parecido com aquele do Star Wars, da Fantasy Flight, com exceção de que é mais difícil você fazer um personagem que só pode ser o piloto, que só pode ser o atirador. Qualquer um pode ser qualquer um, dentro da nave, é claro. E o sistema de skills, as skills ganharam mais poder, elas têm mais coisa para você fazer com as skills, várias skills juntaram. E bom, o sistema melhorou bastante. As classes, todas elas têm pontos de skill extra, as regras de manobra de combate foram simplificadas, as ACs diferentes viraram só duas, AC de energia e AC de ataque direto. E tem a criação de personagem, pra vocês entenderem, ela tem as opções ainda de rolar, mas é opcional. O sistema padrão você tem 10 pontos de atributo. Seus atributos começam todos em 10. Você adiciona os bônus raciais, as penalidades raciais, que pode aumentar 1, 2 pontos para cima ou para baixo. E aí você distribui 10 pontos onde você quiser. E você pensa, porra, é foda, é muito fácil o cara ter um atributo 18. No início e não é tão forte quanto era em Pathfinder, porque quando você chega no level 5, que agora em vez de level 4, você ganha atributos no level 5. Só que você não ganha mais um pontinho para distribuir. Você ganha 4 opções nos 6 atributos, você ganha 4 opções, e cada atributo desse, se ele for 16 ou menor, ele ganha mais 2. Se ele for maior que 16, ele ganha mais 1. Então se você tiver um 17 ou um 18, ele vai aumentar mais 1. Se você tiver um 16, ele vai para 18. Qualquer número menor que isso também sobe em 2. Então os personagens, eles dão vários saltos durante as milestones dos levels 5, 10, 15 e lá no 20. Então você ganha muito pontos de atributo. E isso é para compensar um pouco os builds de personagens são um pouco mais difíceis. Tipo, se for um personagem com 18, você já tá ali no auge não no auge, mas no inicial. Você tá o mais forte possível daquela classe, por exemplo. Você tá muito bom. E compensa bastante você começar com personagens com 16. Que aí você consegue, no primeiro upgrade desse, subir para 18. E nos próximos seguintes, você sobe um ponto ou sobe outras coisas.
E, assim, questão de slot de item. Eu vou folheando o livro. Vesk. As classes, todas elas têm habilidades tecnológicas. Até quem é feiticeiro, essas coisas, ou tem um pouco de tecnologia. As raças novas tem, aliás, eu vou falar do início. A criação de personagem está assim: você escolhe um tema, que um tema pode ser um piloto, um mercenário, um fora da lei, um scholar, um sábio, né, um padre, um caçador de recompensa. E cada tema desse te dá um ponto no atributo, é um bônus, um ponto no atributo que lembra um pouco alguma coisa daquele tema. E ele te dá alguma coisa relacionada a skill, habilidades que são relacionadas a skills. Tipo, o Scholar, ele pega ou Life Science ou Physical Science. E quando ele estiver fazendo perguntas bem específicas num dos dois temas, ele diminui a dificuldade em 5. Então todos eles têm algumas habilidades assim, alguns outros ganham habilidades para utilizar. Cada um tem alguma coisinha específica e não é nada muito absurdo. Tipo, ele não tem um poder de uma classe, ele tem um poder de habilidades raciais, basicamente. Tem vários temas, né? O Bounty Hunter, o Icon. O Icon é tipo um cara carismático, uma figura pública. O Mercenário. Esse Mercenário é do caralho, eu não tinha visto essa imagem, eu folhei o PDF várias vezes. O Fora da Lei, o Padre, o Scholar, o Spacefarer, que é tipo um viajante espacial. Xenoseeker, que é tipo um cara que procura raças bizarras. E faltou um que é o Timeless. Acho que tá lá no início. É o primeiro, eu acho. Não tá aqui. Ah, ele tá aqui embaixo, ele não tem imagem. O Timeless basicamente você escolhe onde você vai pôr o ponto extra. E é isso aí. Aqui temos a imagem de algumas raças novas, né? Que é o Vesk, Lashunta, que não é bem novo, tinha em Pathfinder. Só tem os dois nessa imagem, eu achei que ia ter mais. E basicamente as raças novas são os androides, que já tinha em Pathfinder, só que as habilidades deles mudaram um pouco. Os humanos também, mais ou menos. Os Khazatas já tinha também, só que eles eram mais... Você tinha eles como opção racial, mas você via eles na Iron Gods, aventura. E eles eram mais raças humanoides de outro planeta, entendeu? Os Lashuntas, mesma coisa. Shireen são novos, é uma raça de criaturas insetos. Eu vou chegar neles. Criaturas insetos que se separaram da hive mind deles. Os Vesk, que são tipo homens lagartos militares honrados. E os Aizok, que são homens ratos que sobrevivem, simplesmente. Esse aqui são só as raças apresentadas no livro. No livro do Alien Archive, cada 2 monstros, um deles tem estatística para você jogar com aquele monstro. Tipo, a estatística é menor, não é igual, por exemplo, as regras de como é que fala? Do Savage Species da 3.5, e não são raças muito fortes. Tipo, o Drow que tem lá, ele é mais próximo do meio elfo ou de um elfo do que o Drow de Pathfinder, que ele já tem tipo 20 race points, uma coisa assim. Ele é bem mais forte que as outras raças. O humano tem 10, um Azimar tem 15, o Drow acho que tem 20 ou 25, ele é muito mais forte em questão de bônus que a raça dá. E eles meio que deram uma boa diminuída em todos. Tem alguns óbvios que vão ser mais fortes. O cara tem mais força, ele vai ser melhor, um soldado melhor. O cara tem mais carisma, ele vai ser um envoy melhor. E aqui temos o Android, né? Os bônus raciais, ó, eles são bem mais simples de entender. Eles não estão tipo soltos no meio do texto, você tem que ler letrinha fina e tal. E eles põem direto, de cara assim, começa a raça, tá aqui seus bônus, aqui são as habilidades. E aí depois ele fala sobre a raça, relação com as outras e tudo mais. Isso aqui é uma coisa que eles pegaram de outros livros que vieram depois, no tipo o Inertia Gods, o Inertia Reis, que é tipo, como que você acha que esse, como, tipo assim, ele te pergunta, você gostaria de jogar com Android se você gosta dessas coisas? Ele lista 4 coisas que um Android gosta de fazer, ou que outras raças pensam que você entendeu? Tipo, eles pensam que você é sem emoções, então, legal, é Android, esse é Android. Ou então você quer jogar com um cara que se sente que foi tirado tipo, você não tem bem uma origem, você meio que foi fabricado, mas mesmo assim você tenta criar uma identidade própria. Android pra você. E aí vem vários, né? Os humanos são a mesma coisa, quase, né? Eles têm habilidades diferentes. Os Khazatas, eles têm 4 braços. E em Starfinder não interessa a quantidade de braços que você tem, ela só ajuda você a segurar mais coisas. Tipo, você tem mais armas segurando, você tem uma poção, você tem um serum, você tem um rifle numa mão, uma espada laser na outra.
Então os Khazatas têm 4 braços, mas eles só conseguem ainda usar um deles para atacar. E eu vou chegar lá depois, porque no sistema de combate dele, eles mudaram também aquele monte de ataque que tinha. Mudou tudo. Você faz um ataque, ou você faz um full ataque, que você ganha um ataque extra com -4 nos testes. A partir do nível 1 isso. Então você não precisa mais chegar no level 5 ou ter que usar 2 armas para isso. Ainda tem feats de lutar com 2 armas que diminui um pouco a penalidade, mas só quando você faz um ataque com a arma, outro com a outra. E raças que tem várias armas é a mesma coisa. Você pode usar qualquer uma das armas, mas com -4. E aí se você pegar algumas habilidades especiais, você pode diminuir essa penalidade. Tem raças de monstros que conseguem o monstro fazer mais de um ataque. E se você pegar um monstro desses, coincidência, por exemplo, que faz 4 ataques, 3 ataques, e você joga com ele, eles dão uma nerfada nele, ele fica um pouco mais fraco, ele fica mais parecido com os Khazatas. Isso é interessante que as raças ficam você pega elas mais pelas habilidades não diretamente ligadas ao combate, do que habilidades de combate. Shairin, que são insetoides humanoides, eles podem se comunicar. Metade das raças aqui pode se comunicar telepaticamente a 30 metros. Das 8, acho que 3 delas, metade, 3. 3 delas conseguem fazer isso. Os Shairin, os Lashuntas e eu posso estar confundindo o Khazata. Eu posso estar confundindo um deles, não, acho que estou confundindo do livro do Alien Archive, é só 2 caras podem fazer isso. Mas de 4, 2 já é um quarto, é bastante coisa. E tem várias outras, no Alien Archive tem os Grey, tem os... Como que é o nome daquele bicho lá que é só um cérebro? É um bicho que é só um cérebro, eu sempre esqueço o nome dele, é um contemplativo. Ele é um cérebrozão gigante com um corpinho pequenininho. Ele também tem telepatia, tem vários que tem telepatia. As classes, é o mais legal do livro. São 7 classes. Envoy, que é como se fosse uma mistura de bardo com paladino, não um paladino, mas mais um bardo focado em ajudar o grupo, suporte e resolver situações de maneira não conflitantes. Tipo, ele resolve de maneira ou social ou alternativa. Ele não entra em combate para resolver as coisas, mas ele ajuda pra caramba em combate. Ele funciona como um bardo também. Bardo e witch misturado. Ele debuffa os inimigos, buffa os aliados. Então faz muita diferença ter um envoy no grupo. O mecânico, ele não é spellcaster. Ele é um cara completamente mundano. Mas ele pode criar ou um exoesqueleto que ele usa em combate, né? Que monta uma armadura, permite utilizar armas mais pesadas. Ou ele tem um droid, que é um robozinho, que pode ser um robô, no livro, pode ser um robô voador, pode ser um robô que anda pelas paredes, ou pode ser um robô bípede ou trípede que anda pelo chão normal, só que ele é mais pesadão, mais parrudo para combate. É um robô de combate, um drone de combate. O Mystic seria uma mistura de clérigo e wizard. Ele é um clérigo ou sorcerer, um oráculo sorcerer, digamos assim, porque todos eles aqui são espontâneos, nenhum deles é preparado. E ele lança magia. Agora, como que ele lança magia? O sistema de Starfinder não tem mais magia arcana e divina. Tem magia. Aliás, arcana, divina e psíquica. É só uma, é magia. Não interessa se vem dos deuses, se vem de você, se você fez pactos e... Você está utilizando magia. E tem, por exemplo, o Mystic mesmo, ele pode usar um item. Um item tecnológico que canaliza a energia dele e solta uma magia. Então... Ele pode lançar, por exemplo, uma magia a partir de um pergaminho que está escrito com o link dele, no datapad. Tipo, ele está lendo o texto num dispositivo e está soltando a magia com o poder mágico dele. O operativo, ele é uma mistura de rogue... rogue com o que eu poderia falar? Ele é um rogue de uma maneira... É um rogue com investigador. Ele tem algumas mecânicas parecidas com o do investigador e tem várias mecânicas parecidas com a do rogue. Ele é um cara que se foca em algumas skills e ele faz um pouco de tudo. Ele faz bem. O Solarian é um pouco parecido com monge e paladino, porque ele cria ou uma arma de energia, aliás, ele lembra mais para quem conhece as classes psíquicas, ele lembra mais o Aegis e o Soul Knife, que ele cria armas de energia ou armaduras de energia. E conforme ele vai evoluindo a classe dele, ele vai ganhando opções. Tipo assim, o lance do poder dele é energia subatômica. Ele mexe com energias das estrelas, dos átomos. Então ele cria umas paradas que é impossível. E o grande tema dele é esse. Ele lembra bastante o Paladino em algumas coisas, mas não tem aqueles códigos, aquelas frescuras todas. O Soldier, ele é o cara que foca em... Podia estar mostrando, né? Podia. Envoy, tem aqui as proficiências, class skills...
E aí vem um monte de habilidades opcionais que eles escolhem. Quase todas as classes tem um monte. E no final ele traz alguns arquétipos que você pode seguir. E ele oferece habilidades. Não é arquétipo igual do Pathfinder. E depois eu entro nisso. Mas são tipo exemplos de personagem que pode entrar no tema. Tipo, o Envoy pode ser um bandido, pode ser um negociador, ele pode ser um embaixador. E ele te fala assim, quais habilidades você deve pegar para isso, entendeu? Quais skills atendem bem esse tema. Então, tipo, não é um kit, não é um arquétipo nem nada do gênero, mas se você seguir isso aqui, você vai construir bem aquele ideal de personagem. Todos eles têm isso. O mecânico com o dronezinho voador dele. E aí tem um monte de opção. Ele é o cara que pode ser um excelente engenheiro, pode ser um excelente hacker. O operativo e o envoy podem ser bons hackers, mas eles não ganham as mesmas habilidades especiais do que o mecânico. O mecânico consegue focar melhor nisso, ele consegue hackear sem encostar, por exemplo, num sistema. Olha lá, temos um técnico de combate, um comando ampliado, melhorado, ele tem um braço mecânico. O meu personagem é um Vesk com um braço desse. Aqui temos um sabotador que tem acho que é um combate drone esse aqui também. Só que ele pode ser um crawler que anda nas paredes. E aqui temos um engenheiro que não tem drone nenhum e nem tem aparentemente nada visível que seja o exocórtex. Então ele pode ter um córtex na cabeça. O Mystic, como eu falei, eu vou pular aqui direto para as opções para entender. Olha lá, temos um que seria um paladino, né, um Crusader Chaplain. Ele é um Mystic também. Não tem classes com meio BAB. O BAB é ou 3/4 ou full, dependendo da classe. O Solarian, aliás, eu acredito que só o Soldier é full, o resto acho que é 3/4. E skill é a mesma coisa, não tem mais classe com 2 pontos de skill, o mínimo é 4. Aí temos um Xamã dos Ratos, um Xenodruid, um druida. Tipo assim, o Mystic atende vários arquétipos de usuário de magia. O operativo, como eu falei, é o cara que faz as coisas acontecerem. Ele é o cara que é tipo especialista em algum assunto. E aí temos um hacker, um investigador, um ladino e um trailblazer, que é tipo um... Ai, como que eu posso traduzir isso aqui? É um cara que vai pra frente e mete porrada. No caso dele aqui é tipo um sniper. Seria tipo um ranger, uma tradução mais tosca. O Solarian com a lâmina de energia cortada pra fora da imagem. E aí tem as revelações estelares, tem as paradas, ele consegue teleportar, ele consegue fazer um monte de coisa zoada. Ó, o campeão com uma arma de energia negra, alguma coisa assim. Tem um mercenário com uma esfera de energia que provavelmente ataca a distância. Tem o Luminous Explorer com uma armadura de energia cobrindo o corpo. E tem um Outcast, que também não dá pra perceber o que é, mas pode ser essas armas atirando a energia das estrelas. Então ele meio que foca a energia dele em algum item. O Soldier, o icônico é um Vesk, né, com um machado, como que é o nome disso? Doshko. Doshko ou Doshko, eu já vi o americano pronunciar das duas formas, eu ainda não descobri o correto. E é uma arma corpo a corpo, só que com pontas perfurantes laser, então coitado de quem toma essa porrada. Aí tem vários arquétipos, o guarda-costas, o combatente corpo a corpo, o sniper, o spell soldier, que tem um dos arquétipos dele, ele aprende um pouco de poderes mágicos. Não chega a ser magia, mas ele tem alguns poderes. O Technomancer ele seria um spellcaster que usa tecnologia. Ele é um pouco diferente do Technomancer de Pathfinder, que é um arquétipo de Wizard, eu acredito. Ele não usa magia arcana nem nada do gênero. Ele mistura tecnologia e magia, assim como o Mystic. Só que o Mystic mexe mais pro lado místico das coisas e o Technomancer mais pro lado tecnológico. Eles têm habilidades diferentes. E como você pode ver aqui, eles não têm... Nenhum das duas classes de magia tem os 9 níveis mais. As magias vão até 6º nível. Não quer dizer que não existam 7, 8, 9. Ainda pode existir. Mas, por exemplo, o Wish está no 6º. Isso pode representar que tanto que as escolas de magia, os ensinamentos evoluíram. Então é mais fácil soltar magias do que antes. Mas também pode representar que devido à tecnologia... conhecimentos místicos antigos podem ter sido perdidos, então eles podem existir somente na forma de pergaminhos, somente na forma de varinhas, cajados, coisas assim. Então é possível achar ainda. Eles pelo menos deixaram isso no ar, né?
Temos aqui alguns exemplos: Battle Mage, Corporate Technomage, um Research Scientist e um Thaumaturge. Todos eles com umas energias em verde, que tipo, é o símbolo da classe, a cor ícone da classe. Olha lá, ele usando um binóculo. E tudo que ele faz envolve tecnologia. Todas as magias dele são magias tecnológicas. De alguma forma é um raio que, sei lá, estoura os átomos de um equipamento, coisas assim. As skills eu vou passar só por alto, porque as skills, assim, a grande maioria dela foi que eles condensaram. Tipo, Jump e Swing virou Athletics. Algumas coisas entraram em Acrobatics, algumas coisas entraram em Diplomacy, algumas coisas entraram em Stealth, algumas coisas entraram em Survival, Medicina, aliás, Heal agora é Medicina e aí usa Int, não mais Wisdom. São algumas coisas assim bem interessantes. O sistema de craft ficou bem mais simples. Os itens, eles têm níveis, eles têm tipo um rank que determina o quão raro ele é, o quão poderoso ele é, o quão complexo. E isso define também o dano dele, tipo, para você conseguir o item, ele é mais raro de conseguir. Então, na criação de personagens, por exemplo, você não consegue itens acima de level 2, porque além do preço ser muito maior do que o que você aguenta pagar, o preço deles vai escalando. Então, tem itens de lá para level 15 que custa 20 mil créditos e você começa com 1000. Então, não tem como você comprar aquilo de jeito nenhum. Você só sonha vendo num catálogo online. Muita gente chiou com isso, eu pessoalmente achei excelente. Eu só achei que eles deviam ter colocado, tipo assim, ó, aqui estão itens de level 1 e 2, aqui estão a lista, e aqui na frente tem o restante. Porque o cara, quando ele tá criando o personagem, ele vê somente aquilo que dá pra comprar. O resto não interessa muito. E esse é um problema que a gente tem em vários sistemas, tipo Shadowrun mesmo, que joga uma caralhada de item e você não consegue comprar aquilo. Shadowrun não, porque tem como você começar com 1 milhão de crédito quase, então não chega a ser um exemplo tão absurdo. Mas mesmo assim tem itens que se você não escolher começar com muito dinheiro, você começa com pouco. E aí você não tem aquelas opções todas. Você vai ter que escolher poucas coisas. E vários sistemas têm esse problema. Ele te apresenta uma caralhada de itens e, como geralmente a maioria dos sistemas medievais, armas corpo a corpo são baratas, o que fica caro são armaduras, a galera não tem problema em escolher uma arma. Ele escolhe a arma que mais agrada. E aqui tem um pouco disso, só que a sua classe determina mais as suas armas. E... eu queria chegar lá logo. Aqui, já cheguei. Por exemplo, armas básicas, né, que são as armas mais simples de usar corpo a corpo. Elas vão de level 0, eu nem sabia que tinha level 0, até 19. Quer dizer que tem uma arma aqui de 500 mil, que é um bastão avançado que enche o cara de choque. E ela faz muito dano, só que é uma arma muito rara de usar, muito, muito poderosa e não está disponível para qualquer um. Então, tipo, a ideia por trás do sistema de ranking deles é esse. Só que é o seguinte, para craftar, se você tiver um rank na sua skill, você é capaz de criar itens daquele mesmo tipo, né? Tipo, engenharia, você pode criar armas, armaduras, de um rank igual ou menor que o da sua skill. Então você consegue, tipo, você tem um nível 1, você tem rank 1 em engenharia, você consegue criar armas de rank 1 e você só paga o custo e crafta ela em algumas horas do dia. E aí, em vez de você parar numa loja e comprar, você cria. E aí você tem a vantagem que eles têm mais hit point quando for atacado, sofrer dano, e tem mais hardness. Então ele aguenta mais porrada porque você fez ele mais resistente. E além disso, para reparar ele, você tem um bônus. Tem um bônus, não lembro se é mais 2 ou mais 4. Então, tipo, se você criou, você sabe montar. Essa é a grande vantagem de craftar no lugar. Aqui tem uma lista de armas. Várias armas, que são muitas armas no sistema. Olha lá, essas tabelas infinitas aqui que me incomodou um pouco. Eu preferia que elas tivessem, tipo assim, item de level 1 e 2, ou level 1 só, tudo num canto, e aí depois viessem elas de novo. Mas isso também tem gente que não ia gostar, tem gente que ia preferir tudo junto pra poder imprimir, coisa assim. Então eu entendo os dois lados. Se você estiver criando um gerador, é mais fácil você listar só o que o cara poderia comprar, por exemplo. E aí resolve esse problema. Então o livro em si não é um problema para o livro, isso é um problema para quem estiver lendo no máximo. O sistema de item mágico mudou completamente. Aqueles itens que davam bônus de atributo não tem mais. Você tem 3 slots no corpo, 3 slots para modificar. O Android tem um quarto. E esses 3 slots você escolhe um atributo, você paga um valor para fazer algum tipo de implante cibernético ou implante biológico ou alguma tatuagem mágica, e aí você ganha aquele bônus. Basicamente você escolhe força, você paga 1.400 créditos, você faz ou um implante ou um item mágico, sei lá, você meio que tem 3 opções e você meio que pode inventar o que é.
Então você pode falar que você pôs um braço mecânico que... Não um braço mecânico, mas você trocou parte do braço por músculos de metal e aí agora os seus músculos estão mais fortes e tal. E isso te dá o bônus de mais 2 de força, mais 4 ou mais 6. Você escolhe qual vai subir. Então aqueles slots de bota, de cinto, não servem mais para isso. Ainda o personagem pode ter 2 itens mágicos, não mais um para cada parte do corpo. Ele pode ter 2 itens porque eles meio que entram em ressonância um com o outro e ele pode parar de funcionar. Parecido um pouco com o sistema de Cypher de Numenera. E ainda tem implantes. Aí que tá, a regra de item mágico meio que entrou por implantes. Tem poucos implantes no livro, tem basicamente 2 para cada parte do corpo que você pode fazer. E vai vir mais no arsenal que eles vão lançar depois, o Armory, que vai vir no meio desse ano. E basicamente assim, cada implante pode ser implantado na parte do corpo. Uma parte do corpo só pode ter um implante. Tipo assim, você trocou o seu braço, ou sua mão, você não pode colocar um outro implante que faz outra coisa. Tipo, só serve aquele. E aí são as partes mais simples, né? Olhos, crânio, né? Cérebro, crânio, não lembro como é que ele chama. Garganta, pulmões, perna, não é plural, é perna. Então cada perna pode ter um implante diferente. Braço e mão também, a mesma coisa. Já os pés, se eu não me engano, são os 2. Ele não troca só um. Acho que pés e perna acho que são os 2. Tem que confirmar. E basicamente é isso. E aí tem fusões nas armas. Aquele lance de arma mágica e tal, aquilo lá não tem mais. Tem itens que funcionam como, tipo, você pega uma arma, coloca a fusão nela, pode ser o que for, pode ser um cartão digital, pode ser uma runa mágica, pode ser uma gema, e ela ganha as propriedades mágicas que aquela fusion dá pra item. Ó, tem mais algumas armas aqui, ó. Uma Flame Infusion, fazendo uma lança pegar fogo. Uma Holy Infusion, transformando a cor da energia da arma em dourado e tal. Isso é bem legal. E ficou simples. Só que assim, como o livro é muito grande, ele tem que falar do cenário, que mudou, tipo, um cenário novo. Armaduras, do caralho, Power Armor. E como ele tem que falar de cenário novo, boa parte dele tem que falar disso. Modificadores de armadura também, você pode instalar coisas, tipo um jetpack na armadura, ou um jump pack, que é tipo um boost pra você pular de um local pro outro. Eu tenho um desse, é legal pra caralho. O mestre fica pedindo teste de pulo e eu falo, não vou fazer. Ó, cibernéticas, um braço mecânico. Que mais? Aí tem computadores, criação de computador é bem complexa. O computador basicamente faz uma porrada de coisa pra você. É bom pra caralho, é bem legal. Tipo, hackear, as regras são simples, mas tem bastante coisa que pode acontecer quando você tá hackeando. Tocar um alarme, por exemplo. Aí vem itens tecnológicos, uma porrada de coisa. Arpão, drone de espião, itens mágicos que eu tava falando, amuleto, anel. Aí tem ceros, né, que funcionam como poções agora. Cara, é bem legal, bem legal. Veículos, eu quero chegar na parte de nave, tá logo aqui. Não, aí vem... tá. Aquelas partes de regras que tinham antigamente no combate, no capítulo de magia, tipo, o que é um cone, o que é line of sight, o que é cover, isso foi separado do capítulo de magia. Tá mais na parte de regras táticas. Cadê? Ele tá tudo aqui nessa parte de regras táticas que dá umas... não sei nem quantas páginas dá isso aqui. Mais ou menos 50 páginas. Então, meio que resumiu. Ele ainda tem aqueles exemplos que tinha em Pathfinder, ó, mostrando o desenhozinho do o que é flanquear, como que funciona a cover. E aí vai. Ele meio que ele resume tudo aquilo que já existia. Mudaram várias regras, é claro, principalmente manobra de combate, AC. As condições mudaram um pouco. Tipo, o cara tá flat-footed, ele não tem mais perder bônus de destreza na CA. O cara tinha que saber, puta, quanto que é meu bônus de destreza? Não lembra. Basicamente você tem menos 2 na CA. Pronto, simples. Mais fácil de decorar. Então várias coisas que eram variáveis que podiam mudar no meio do combate, assim, viraram bônus mais simples. Aí tem a parte de veículo, que ele explica um pouco de perseguição, colisão, manobras para virar mais rápido, coisas assim. E vem regras de naves. Essa é a parte mais legal do sistema novo. Que a nave ela é completamente modular. Você tem um build points, X build points, e aí você escolhe, não, eu quero ter canhões, quero ter laser, quero ter torpedos, quero ter um laboratório, quero ter um hospital, quero ter cargo escondido, quero ter sensores de longa distância.
E aí vai. Você pode inventar uma porrada de coisa, define um custo baseado nos existentes, porque tem uma porrada de item existente. E aí você monta as naves basicamente do jeito que você quiser. Isso é legal pra caralho. O sistema de nave não tem um custo, o que é uma coisa que o pessoal meio que chia, mas faz sentido. No sistema de nível é complicado você colocar custo na nave, porque se você põe um custo na nave, a nave inicial vai ficar sendo aquela mesma por muito tempo. A galera não vai evoluir ela, porque eles vão preferir evoluir os personagens, porque se o personagem morre, não tem mais aventura. Se a nave explode, você ejeta, rouba outra, entendeu? Então não tem. Tipo Star Wars. O sistema de Star Wars é assim. As naves têm um custo exorbitante. Só que, a menos que a galera faça um monte de missão e guarde o dinheiro, eles não vão comprar outra nave, eles vão roubar outra nave. Ou eles vão trocar a nave deles por outra e pagar a diferença. Então faz sentido eles terem feito isso. E aí o que acontece é que a galera tem que fazer um pouco de house rule para poder converter de build point, né, pra créditos. Mas não é problema não, eu achei simples fazer isso. Só que acontece aquele problema que eu falei, né? A galera vai, se você der muito dinheiro pra eles, vão falar, não, vou encher meu corpo de implante, vou comprar a melhor arma, a melhor armadura disponível e foda-se a nave. Tipo, a gente usa a nave só de transporte, então... E acontece justamente isso. Aí tem vários exemplos de nave. Aí ela tem o tier dela, o tier determina quantos pontos basicamente o grupo tem pra gastar na nave. Se ela é tier 1, eles têm 55, se ela é tier 2, vai pra 75, aí vai aumentando, vai ficando muito, muito poderosa. As armas de tier 9, por exemplo, eu acho que ela tem uns 100, 200 BP pra gastar, uma coisa assim. Aí tem a regra de combate, tem as manobras que o piloto pode fazer. A nave tem 5 cargos. O piloto, o capitão não são a mesma pessoa. O capitão é um cara que ajuda o grupo inteiro no que precisar, em qualquer momento. O piloto é o cara que move a nave e faz manobras. O engenheiro, se é engenheiro o nome dele, acho que é. O engenheiro é o cara que mexe nos motores, repara a nave quando precisa. Aí tem os gunners, que são a galera que opera os sistemas de arma. Tem o Science Officer, que é como se fosse o cara que usa o computador da nave para usar os scanners, usar os sensores e tudo mais. Ele ajuda a distribuir a energia do escudo, mover o escudo para trás, para frente e tudo mais. E tem... eu tô esquecendo um. Não sei. Tô esquecendo um cara. Quem que era que eu tô esquecendo, velho? Eu acho que eu falei todos eles, eu tô confundindo. Eu falei 5 provavelmente. E aí vem o capítulo de magias. Aqui entram regras bem específicas de magia. O que é concentração, o que é counter spell, como que o cara escolhe que magia que usa, o que é o nível de magia, o que é um... o que é nível negativo, o que estaca, o que não estaca. As regras de estacar ficou bem mais simples, tem menos tipos de bônus. E no finalzinho do livro tem explicando como você converter de Pathfinder para Starfinder. Personagens, monstros e... eu não lembro se tem mais coisa. Eu lembro que monstro é muito fácil de converter, cara. Se você tem os 6 bestiários de Pathfinder, você tem 6 bestiários de Starfinder. De verdade, sério mesmo. É muito fácil converter monstro. Basicamente, você vai mudar um pouco a CA dele. Os ataques, você tem uma tabela para seguir, para você mudar e você escolhe o que o monstro vai ter. Então não é difícil. Tipo, você olha aquilo lá que ele já tem. Se você quiser, você pode manter do mesmo jeito. Só que os monstros são um pouco mais difíceis. Então você teria que aumentar a CR deles. Ou você só adapta para o sistema de um ataque, 1 ou 2 ataques, né? E segue a vida. E aí magia tem uma porrada. As magias clássicas estão todas aqui, tá? As do livro básico e um monte de magia nova. Alguns efeitos mudaram, tem magias que ficaram mais fortes no nível 1, outras, como desceu de nível, ele tem acesso a algumas coisas, tipo, acho que Fly é nível 2 agora. Então, tipo, nível 4 de personagem está voando, não é mais no quinto. E tem umas paradas muito foda, cara, de invocar item tecnológico, transmutar um item em outro, é do caralho. Olha lá, ó, andar nas paredes, nível 2, né? Eles não colocaram o nome das classes, colocaram 2 símbolos, que é o raio e acho que uma esfera, não sei o que é aquilo. Que é basicamente o Technomancer e o Mystic. E aí ele determina basicamente quem pode usar o que. Obviamente em ordem alfabética. Tem um capítulo só do GM, que isso também tinha em Pathfinder. Aqui não tem... tipo, ele tem aquele clássico, né? Quanto de XP que ele deveria ganhar no encontro de nível 1. Quantos créditos ele poderia ganhar. Qual que é o... aqui, ó. O Elf by Level. Quantos créditos um pessoal de nível 2 deveria ter? Então se você chega assim, não, vocês subiram para nível 2, vocês têm 30 mil créditos. Cara, você está exagerando bastante a tabela. Você está dando muito crédito e a galera vai se entupir de item e de modificação no corpo deles se tiver acesso.
Regras de environment, tem muita coisa aqui. Regras que vieram nos livros posteriores de Pathfinder, tipo radiação, gravidade, umas paradas que vieram bem depois. Tá tudo bem explicadinho aqui, eu gostei dessas regras. Não li todas, faltam algumas, que eu não. Faltou terminar de ler isso aqui. Tipo, regras que era do Game Master Guide, de settlements. Pra você falar assim, tipo, ah não, esse local aqui é. Eles são xenofóbicos, então todo mundo que não for da mesma raça que eles tem -2 de -4 de diplomacia, coisa assim. Ele fala como funciona a porta, as trancas, a quebrar uma porta, quebrar uma parede, é coisa de mestre, né? Desenhar armadilhas, mesma coisa, armadilha não mudou absolutamente nada, quase. O que mudou foi veneno e veneno e disease elas têm estágios, são 5 estágios, é parecido com a regra do Unchained. E aí conforme você vai subir nos estágios vai ficando mais difícil você sobreviver. Ó, tem uma porrada de veneno aqui, goblins espaciais, bem legal esse ícone dos goblins. E aí tem o setting, que é o restante do livro aqui, de mais de 100 páginas, entendeu? Então boa parte do livro é falando do que é o cenário de Starfinder. E aí eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente todos os planetas do sistema solar de Golarion se uniram contra inimigos incomuns, e depois se uniram com o inimigo em comum contra outro inimigo em comum, que seria os Vesks. Os Vesks eram a raça que fez os planetas se unirem, e depois se uniram aos planetas do Pact, né, o Pact World que eles chamam, os planetas do Pacto, e para lutar contra Swarm, que é tipo Zerg, Tiranide, os insetos de tropas estelares. É o inimigo espacial Hive Mind que destrói tudo no caminho, que todos os cenários futuristas têm, exceto Star Wars por algum motivo. Star Wars seria o Império. E aí ele fala um pouco de cada planeta, né? Tem uma página para cada planeta dos Pact Worlds. E esse mês de março sai o livro do Pact Worlds, que é um livro de, acredito, 180, 200 páginas, que vai falar mais sobre ele, tipo os habitantes, comércio, o que vende, o que compra, o que come, onde vivem. Isso aqui são outros locais afastados dos Pact Worlds, tipo o Veskarion que eu tava falando, que é o Imper Vesk. Imperium Veskarion, ficou bem legal. A imagem clássica dos planos. E aí tem as organizações, várias organizações, tipo a Starfinder Society, que não é mais Pathfinder, os Cavaleiros de Golarion, que estão procurando Golarion. Tem druidas, tem o galera de Abadar, tem bandidos, tem piratas, tem muita coisa. Os deuses mudaram, os deuses assim, não é que mudaram, os deuses, a maioria ainda tá lá. Só que os que são venerados mais comumente mudaram. Inclusive um deles é um deus dos mitos de Cthulhu que eu não lembro, Nyarlathotep. Nyarlathotep tá comum de novo, ao símbolozinho dele aqui, que é o Ankh, né? Tá novamente comum. Vários deles mudaram, alguns mudaram mesmo, tipo Triune, que era Bright, é Brig na verdade, né? Não é Bright. É Brig, qual que era o nome do outro? Era uma inteligência artificial de Iron Gods, Cassandeli, spoiler, eu devia ter falado isso antes, e um outro que era uma cidade viva, Epoch, era uma cidade viva de um dos planetas, que eu não lembro qual agora, que ganhou consciência e eventualmente foi cultuado para virar uma divindade. Aí temos inimigos, né, ameaças, esse aqui é um cavaleiro do Império Aslant, que eles, depois que todo mundo no universo ganhou o conhecimento de como construir um motor de drift, que é um motor que viaja no espaço, viaja numa dimensão paralela que viaja em alta velocidade. E aí você consegue atingir sistemas distantes. E os Aslantes, quando fizeram isso, vazaram de Golarion e tomaram planetas afastados. E aí já acabou o livro, já folhei o livro inteirinho pra vocês. Aí tem as raças clássicas, né? Anão, elfo, meio elfo, gnomo. Ou seja, não tem só aqueles lá do início. Tem um monte de raça no final também. Tem gente que achou que era só aquelas lá. Tem todas do livro básico, basicamente. Halfling, gnomo, meio orc, meio elfo e anão. Faltou nenhuma. E aí tem a regra de conversão, né? Tipo, uma raça, uma classe que tinha 2 mais int, tipo um fighter, em Starfinder ele ganha 4, ele ganha mais, porque o pessoal estuda mais, a informação está mais acessível. Tem infosfera, que seria tipo a Matrix ou a internet, para todo mundo. Isso aí, galera. Aqui eu já folhei o livro inteirinho, basicamente. No final tem um outro mapa da galáxia e propagandas, né? O Alien Archive, que eu consegui já também. Os
Aí vem outros vários produtos, mapas, game screen e parafernálias que tem da Paizo. Tem tudo Paizo já, cara. Eles lançam um livro e já lançam uma porrada de suplemento junto. Isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi legal, foi legal. Eu já li o PDF dele quase inteiro, tem poucas coisas que eu tenho que ler ainda, mais na parte de mestre do que de jogador, que eu tô jogando, né? Então uma coisa leva a outra. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!